Mas que vexame em Paris. Janja e Barba viajaram novamente a Paris, ficando num hotel gastando cerca de 1.200.000 reais. Rapaz, até me engasguei pra poder falar aqui. E o que chama atenção não é isso, é o Barba sendo vaiado na frente do Macron, sendo chamado de vagar. Ah, é. E até mesmo o próprio Macron, durante uma entrevista ali, que o Barba respondeu um pouco, o Macron respondeu um pouco, o Macron chamou o Barba de mentiroso, rapaz. Chamou de Pinóquio. É, na frente da Janja, que deu um sorrisinho de canto. De qual lado será que ela fica, não é mesmo? Até mesmo a jornalista disse, esfregou verdade na cara do Barba, que surtou saindo de lá, vaiado novamente. Eu não acredito. Muito vaiado. Toda hora é vaia pra cima desse homem. Mas eu vou trazer os vídeos exclusivos aqui, tá? Pessoal, vamos dar início ao conteúdo sem perda de tempo. Deixe agora o seu like, se inscreva no canal, comenta de onde é que você está nos assistindo. Falando em Janja, quem representa melhor o papel de primeira dama? Número 1, Michele, ou número 2, Janja? Comenta-se embora. Olha aí, estadia de alto luxo de Janja em Paris custa mais de 1.200.000 reais. Coisa boa, rapaz. Olha aí. Olha isso aqui. Correios dizem que vão manter licitação milionária de publicidade. Coisa boa, né? Coisa boa, né? Olha aqui. Impopularidade do Barba torna mais cara a fatura no Congresso e afasta apoios para a continuação dele. Parece que alguém vai embora, não é mesmo? Olha aí, ó. Olha isso aqui. Ô Globo, Banco Central irá rastrear Pix feitos para Zambelli. Aí agora sobre o INSS, matéria da Veja. Governo segue sem saber o destino dos bilhões roubados no INSS. Engraçado, né? Com a Zambelli, vou procurar saber. Sobre o INSS, tô invisível. Interessante isso daí. Conteúdo principal, bora. Uma palavra do senhor, o que você achou? O que o senhor acha dessa investigação? Para mim, a perseguição continua. O que o filho faz nos Estados Unidos, muito pior foi feito, né? Se é que foi alguma coisa ruim agora, no passado, 17, 18, quando o Lula estava preso. O PT em especial rodou o mundo denunciando a justiça brasileira como parcial. Pois é. Uma justiça que estava perseguindo o Lula preso naquele momento. Não tem nada a ver o que o Lula fez no passado com as acusações que eu sofro no momento, o que ele sofre também. É uma perseguição, não me entender. O meu filho está fazendo. Se meu filho estivesse cometendo qualquer ato irregular lá, parte do parlamento americano, que ele mantém contato, estaria cometendo um crime também. Uma palavra do senhor, o que você achou? Pronto, acabou a narrativa. E olha só. Gosta de passear lá, ó. Ah, coisa boa. Tá em Paris. Encontrar o Macron. Foi encontrar o Macron. Só que não deu muito certo isso aí não, tá? Não deu muito certo. Olha aí, ó, se não chamar de mentiroso, ó. Vamos Já vou trazer as vaias. soletrar. Soletra aí, mentira. M-E-N-T-I-R-A, certo? Mas se você falar INSS, tá certo também. Vamos soletrar truque. T-R-U-Q-U-E, certo? Mas se você falar IOF, certo também. Veja, não sou eu que inventou essa forma de soletrar mentira e truque. Foi o governo, porque o governo tem dito que mandou investigar o rombo do INSS. Mentira! Foi a Polícia Federal que descobriu essa confusão, esse escândalo. E foi a Justiça Federal que mandou afastar o presidente do INSS. Olha aí. Aí depois que estourou, o governo decidiu agir, mas depois que estourou. Na entrevista coletiva que deu hoje, o presidente Lula insistiu na tese de que ele colocou a Polícia Federal em ação. Falou mais. Olha, o governo anterior é que afrouxou as regras que facilitaram o roubo. Como assim? O governo anterior mandou para o Congresso uma medida provisória determinando a autorização anual dos descontos associativos. Eita. E o Congresso ampliou o prazo para 3 anos. Quem é que se mexeu para ampliar o prazo? Para afrouxar as regras? Os partidos que dão sustentação ao governo Lula, entre eles o PT. Sobre o IOF, sinônimo de truque. Truque para reforçar o orçamento quebrado. O governo não fez ajuste no primeiro ano de governo, não fez no segundo ano, não fez no terceiro agora. Aí a gente chega em maio de 2025 agora e descobre que as contas não vão fechar. Aí o governo saca um aumento do IOF para arranjar 20 bi a mais. Olha só que ele tá chamando de mentiroso e trazendo os fatos. Como aumento de imposto tem que negociar com o Congresso e o IOF é o único que pode ser aumentado sem negociação, truque. E quando percebeu o truque,
o presidente da Câmara, o presidente do Senado, mandaram para o governo o seguinte: pensa aí no plano B, porque senão a gente vai baixar daqui um decreto legislativo derrubando a medida. Na entrevista que deu hoje, Lula falou que iria resolver esse problema do IOF no almoço antes de viajar, ainda hoje, para a França, a 49ª viagem que ele faz para o exterior. Aí teve o almoço e no final Fernando Haddad informou que a... Já vou trazer logo direto aqui as vaias, tá? E em seguida o Macron chamando ele de mentiroso. Cara, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Que vergonha, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Aonde que ele vai? Todo canto que ele vai é isso aí. E detalhe, sendo chamado de mentiroso. Olha aqui, ó. Sobre a questão do INSS, né? Mais perto do microfone, querida. O senhor estava comentando sobre a questão do INSS, das fraudes, que as fraudes começaram no governo passado e tudo mais, mas levando em conta as investigações e que associações ligadas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, foram citadas, com TAG, Sindinap também, que o irmão do senhor é vice-presidente, inclusive. O que o senhor acha de, depois do pente fino que for passado, que o Ministério da Previdência já falou, inclusive, que essas associações elas continuem atuando por meio, né, do INSS, fazendo esse vínculo entre beneficiários e essas associações? O que o senhor pensa a respeito disso, desse trabalho das associações continuar Olha só como é que ela só trouxe argumentos bons aqui, hein? Olha só. depois de todos esses escândalos? Olha, os pagamentos que eu sei foram suspensos para todas as entidades. O que eu sei é que nós vamos agir diferente, sempre partindo dos pressupostos que todo mundo merece a presunção da inocência. O que nós estamos dando é um tempo das pessoas provarem se estão certas ou erradas. E as investigações continuam. Essas pessoas serão punidas. A hora que encontrar o chefe vai ser preso, vai ter que ter um processo. Não é o presidente da República que manda prender, é a justiça que manda prender, isso vai ter um processo. Mas nós estamos fazendo disso um exemplo de como deve agir um governo na averiguação de denúncia nesse país. A cara nem treme. A cara nem treme. Sabe, não terá brincadeira da nossa parte. A nossa preocupação, além de permitir que as instituições que têm que fiscalizar, fiscalizem, é permitir que o governo comece a tratar de ver o pagamento mais rápido possível das pessoas que foram levadas. É por isso que nós estamos exigindo a prestação, sabe, de conta das entidades e estamos atendendo as pessoas que estão, sabe, pela internet, comunicando ao governo que não... Ah, eu não aguento mais ouvir esse cara não, cara. Não sei vocês, mas não desce. Eu não consigo. Não consigo, tá? O irmão do Lula rouba, com todo o esquema que ele tem, e quem tem que pagar somos nós. Eita. Quem vai pagar essa conta somos nós. Eita. Quando ele vai mandar uma medida provisória para a Câmara de crédito extraordinário, esse dinheiro não vem assim não, ó. Bilim. Esse dinheiro vem dos impostos, que era para estar sendo usado na saúde, que está falida, que era na educação, que está falida, né? E o que a gente observa hoje? Créditos extraordinários para pagar o rombo no INSS. E aí, cada semana é uma... É a vítima pagando o roubo. Exatamente. E ainda vai colocar aqueles que forem contra ao crédito extraordinário como a pessoa mais errada do mundo, que não quer salvar os pobres dos aposentados, dos vovôs e das vovós. O irmão do Lula rouba. É brincadeira uma coisa dessa, né, cara? É tanta coisa, mas é tanta coisa que às vezes a gente fica atônito, né? A gente fica atônito, né? Lula não tem agenda, mas Tainá Falcão, a primeira-dama, já tem agenda. Janja está em Paris e vai participar hoje à noite de um evento de moda com a primeira-dama francesa Brigitte Macron. Janja, nossa socialista de luxo, apronta mais uma vez. Agora pronto que ela foi, novamente pra França com Nine. Só que ela não foi sozinha com Nine. Ela não basta gastar o nosso dinheiro público nessa ida, mas era uma comitiva com 19 pessoas. Isso tudo pro Lula falar um monte de merda lá com o Macron, e a Janja agora decidiu fazer o quê? Participar de desfile de moda. Para pra pensar, você comigo. No Brasil falta dinheiro pra segurança. No Brasil falta dinheiro pra saúde. No Brasil a Polícia Federal reclama que não tem dinheiro nem pra pagar diária. No Brasil os Correios tá quebrado. Mas por onde que anda a Janja e o Lula? Ah, em Paris, num desfile de moda. Vocês estão vendo o que é esse socialismo caviar? Esse socialismo hipócrita? Aí depois eles vêm na rede social e defendem a pobreza. Ai, pobreza, como tem pobreza no mundo. Ai, meu Deus, os meninos lá da faixa de Gaza. Pois é, falam isso mesmo. Eles estão preocupados com isso? Porque eles querem se divertir, eles querem glamour, eles querem uma boa lagosta, eles querem um bom vinho e um bom uísque. É isso que eles querem. E o Lula é uma boa 51. É isso que ele quer. O restante
pra eles, foda-se. E aí eles vêm, utilizam a câmera e falam um monte de asneira. E nós aqui, que estamos mostrando a realidade do que tá acontecendo, nós somos taxados de quê? Homofóbico, transfóbico, racista e assim vai indo, fascista. Vocês entenderam como é que funciona? Aí quem faz o discurso de ódio somos nós, que temos que pagar a ida da Janja pra Paris. Pois é, não só isso, fora a cantora também que foi pago, né? Fora a cantora também, meu amigo. É, a cantora também. Olha só, mais mentiras sendo escancaradas ali. Quando se refere ao governo dele, sim. Por exemplo, o presidente Lula disse: nós colocamos a Polícia Federal e a CGU para investigar um erro que foi feito no governo passado. É espetacular isso. Essa construção é espetacular. Porque nós, não existe esse nós. O governo não fez coisa alguma. A Polícia Federal é que fez. Nós colocamos a Polícia Federal? Como assim? A Polícia Federal foi acionada pelo Palácio do Planalto. A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Previdência. A Polícia Federal foi acionada por algum órgão de governo para começar a investigar as fraudes no INSS. Não. Não. Os fatos mostram o contrário. A Polícia Federal descobriu. A Polícia Federal investigou fraudes que começaram em outros governos e que continuaram nesse governo e que cresceram nesse governo e que graças a esse governo elas aumentaram de tamanho de uma forma gigante. Graças ao presidente da República? Não. Mas a este governo, sim. Pessoas que foram escolhidas pelo presidente para comandar a Previdência e que fracassaram na missão, como o ministro Carlos Lupe, incapaz, incompetente na condução à frente do Ministério da Previdência. E quando a gente vai ao IOF, que é a questão do momento, que é a discussão que está posta, aí o presidente realmente foi extremamente criativo. O presidente da República disse que, no afã de tentar resolver o problema, a Fazenda trabalhou na sexta-feira, queria anunciar isso de uma hora para outra, e ele disse que foi uma decisão da Fazenda do Haddad, da Fazenda do Haddad, da Fazenda do Haddad. Em nenhum momento ele fala que foi uma decisão do governo. Quem acreditaria que o Haddad mandaria uma medida deste tamanho para o Congresso Nacional, sem passar pelo presidente da República? E o Haddad, em entrevista, disse que o assunto foi discutido à mesa da presidência da República, com o presidente da República. O Lula tirou o corpo fora. Já não é a primeira vez que ele faz isso, né? E a frase principal dele é: eu não sabia. Eu não sabia. Ele sempre fala isso, eu não sabia. Ela tem uma apuração importante, viu? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, cobrou o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre a instalação da CPI para apurar fraudes no INSS. Luísa Martins, conta pra gente, então, essa chamada do ministro ao presidente da Câmara. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Débora, Yuri e Larissa, um prazer estar aqui no 360 hoje. É isso mesmo, Débora, o ministro Luiz Fux, ele pediu que o presidente da Câmara, Hugo Mota, preste informações sobre a viabilidade ou não de se instaurar uma CPI sobre o INSS no âmbito da Câmara dos Deputados. A gente sabe que existe no Senado, né, a intenção de instaurar uma CPMI a respeito desse mesmo tema. A Larissa vai trazer mais informações pra gente daqui a pouco, mas também foi feito um requerimento para Hugo Mota no âmbito da Câmara dos Deputados, um pedido feito pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL, e isso, como já havia ali uma articulação no Senado, Mota deixou essa bomba, né, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e acabou um tirando do colo do outro, não instaurando ainda a CPI dentro da Câmara dos Deputados, porque entendeu ali que, né, já havia uma iniciativa nesse sentido no âmbito da outra Casa Legislativa. Nicolas, então, Débora, ele acionou o STF, usando inclusive aquele precedente da pandemia de Covid-19, quando já havia todas as assinaturas necessárias para a instauração de uma CPI da Covid, e o então presidente do Senado não instaurou, e aí com isso houve uma determinação do Supremo para que essa comissão parlamentar de inquérito sobre a pandemia fosse aberta, e Nicolas então buscou o STF com esse mesmo objetivo. Esse pedido foi então distribuído, né, sorteado para o ministro Luiz Fux, que pediu informações então para Hugo Mota, num prazo de até 10 dias, né, eu acho, tá aqui prazo de 10 dias, e também aproveitou para pedir informações para outros órgãos também, Débora. Isso me chamou bastante atenção, porque eu acho que a gente tem aí a decisão, não sei se a gente consegue espelhar. O ministro Luiz Fux, ele... Olha só o que ele, cara, o Fux mandando abrir a CPI do INSS. Olha só como é que o efeito laranjão vem ganhando força. Fala que o requerimento foi apresentado à mesa da Câmara dos Deputados, né, conforme narra o Nicolas nessa petição, com a finalidade de apurar as fraudes envolvendo os descontos indevidos em benefícios previdenciários, empréstimos consignados e irregulares e omissão de autoridades públicas e eventuais responsabilidades no âmbito do INSS. E aí o ministro Luiz Fux fala, bem como a gravidade de tais fraudes, né, que isso consta ali na petição de Nicolas Ferreira. Então, em razão dessa gravidade que Fux diz que há em toda essa investigação sobre as fraudes nos descontos associativos, ele determina também que o INSS, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal também sejam notificados a apresentar informações a respeito do estágio atual das apurações. Então, tanto a PF quanto a CGU e também o próprio INSS vão ter que prestar informações, Débora, ao Supremo sobre em que pé andam essas investigações, o que tem...
Ah, rapaz, o efeito laranjão tá mudando muita coisa. Eu vou te contar um negócio, hein? Hã? Não imaginei que fosse ver isso, não. Efeito laranjão. Hã? Vou trazer um negócio aqui interessante também. Olha o que disse o André Mendonça. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Se apesar disso, um cidadão brasileiro vier a desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Eita, rapaz. Parece que o pessoal tá começando a acordar, né? Parece que o pessoal tá começando a acordar. Olha isso aqui, ó. Galera, hoje dia 5 de junho. Pera aí. Não é esse aqui não, é esse daqui, ó. Olha esse aqui, ó. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu para a Polícia Federal investigar uma mulher que chamou o presidente Lula de ladrão com um megafone. O caso aconteceu no dia 8 de abril, em frente à casa do petista, em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, a mulher passou de carro nos arredores da casa do presidente e utilizou o aparelho para gritar "Lula ladrão", o que teria sido ouvido por todos ao redor. Os agentes da PF fizeram registros do carro e, após a saída do comboio presidencial, foram até a casa da mulher para colher um depoimento. Ela teria prestado depoimento de forma espontânea, apresentando-se como dona de casa e dizendo que não achou que sua atitude fosse dar problema. No dia 3 de junho, Ricardo Lewandowski enviou um ofício à PF requisitando a abertura de um inquérito para apurar o caso. Procurada, a PF afirmou que não dá detalhes sobre eventuais investigações que estão em andamento. A dona de casa pode ser enquadrada em crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. As penas variam de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Quando direcionados a autoridades, como o presidente da República, presidentes das casas legislativas ou do Supremo Tribunal Federal, a pena aumenta para de 1 a 4 anos de reclusão, conforme determina a lei. Brincadeira, né, cara? Coitada dessa senhora aí, né? Coitada. E agora pra gente descontrair um pouco, olha isso aqui, ó. Vê que a situação tá... Aí, contando, ninguém acredita, pô. Pra tu ver que a situação tá ruim, ó. Andando, chinelo soltou, aí, ó. Esquece, ó. Confusão, porra. Aqui tu não entra, aí, ó. Entendeu, não? Aí tu vê. Aí tu escolhe. O chinelo é 30. Um havaiano é 30, 25. Aí tu vai escolher. Ou anda descalço, ou como pó de café. Aí escolhe. Porra. Aí o que eu vou fazer? Andar descalço não tem como. Entendeu? Porra, ficar sem eu tomar o café de manhã eu não vou. Então eu vou meter um prego aqui de foda. Bumba, atravessa aqui, ó. Esquece, entendeu? Usa mais um mês. Entendeu? Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Comenta, eu assisti ao vídeo todo. Você que chegou até aqui. Fui. Valeu.